Um milionário se casa com uma mulher obesa para pagar uma aposta e se surpreende quando descobre que... Inscreva-se no nosso canal para ver mais histórias incríveis como esta. E não esqueça de deixar um curtir no vídeo para continuar acompanhando. O sol da tarde paulistana refletia nas enormes janelas do escritório de Bernardo Mendonça, localizado no último andar de um dos mais imponentes arranha-céus da Avenida Faria Lima. O empresário de 38 anos ajustou a gravata italiana de seda azul marinho enquanto observava a cidade que considerava seu reino particular. Seus olhos castanhos, sempre alertas, transmitiam a mesma intensidade que o fizera conquistar seu império empresarial em tempo recorde. Na mesa de mármore negro, seu smartphone de última geração vibrou. Era uma mensagem de Alberto Queiroz, seu amigo de longa data e também empresário do mercado financeiro. Está confirmado o jantar no Fasano hoje à noite? A mensagem fez Bernardo sorrir com desdém. Sabia que Alberto sempre tentava competir com ele, mas nunca conseguia alcançá-lo, fosse nos negócios ou na vida pessoal. Confirmadíssimo. Tenho uma novidade que vai te interessar, respondeu guardando o celular no bolso do terno sob medida. Seu reflexo no vidro espelhado mostrava a imagem da perfeição que tanto cultivava. Cabelos escuros perfeitamente alinhados, barba feita com precisão milimétrica e um físico mantido com sessões regulares de academia particular. Naquela mesma tarde, do outro lado da cidade, no bairro de Pinheiros, Helena Monteiro organizava documentos em seu escritório de arquitetura. Aos 32 anos, ela havia conseguido estabelecer seu próprio estúdio, especializado em projetos sustentáveis e socialmente responsáveis. Seus cabelos castanhos ondulados estavam presos em um coque despretensioso, e seus olhos verdes concentrados nos desenhos técnicos espalhados sobre a mesa de trabalho. Helena, a reunião com o pessoal da ONG está confirmada para amanhã? Perguntou Marina, sua sócia e amiga de faculdade, enquanto entrava na sala carregando 2 xícaras de café. Sim, às 9h. É um projeto importante para a revitalização daquela área na Zona Leste, respondeu Helena, aceitando a xícara com um sorriso agradecido. Precisamos garantir que o projeto seja viável economicamente, mas sem perder o foco social. O que Helena não compartilhou com Marina naquele momento era o peso adicional que carregava em relação a projetos sociais. 5 anos antes, seu pai, Ricardo Monteiro, tinha perdido tudo o que construíra ao longo de décadas, quando sua construtora foi à falência após uma manobra agressiva de mercado. O golpe final veio através de um grupo empresarial que, na época, ela descobriu ser liderado por Bernardo Mendonça. Enquanto saboreava seu café, Helena permitiu que sua mente vagasse para aqueles dias dolorosos. Seu pai, um homem honesto e trabalhador, não suportou ver o trabalho de uma vida destruído da noite para o dia. A depressão o consumiu rapidamente e, em menos de um ano, ele partiu, deixando apenas lembranças e uma carta que Helena guardava como o último testamento de sua integridade. No Fasano, Bernardo chegou pontualmente às 20h, como era seu costume. O restaurante, símbolo de sofisticação na capital paulista, estava particularmente movimentado naquela noite. Alberto já o aguardava em uma mesa discreta, com uma garrafa de vinho tinto italiano aberta para respirar. Então, qual é a grande novidade? Perguntou Alberto, depois que o sommelier serviu as taças. Bernardo inclinou-se ligeiramente sobre a mesa, com um sorriso de satisfação nos lábios. Lembra quando você disse que eu só me interessava por mulheres previsíveis? Socialites e modelos que se impressionam facilmente, com carros importados e jantares em restaurantes estrelados? Alberto arqueou uma sobrancelha, interessado. Lembro perfeitamente. E mantenho minha opinião. E se eu te dissesse que posso conquistar qualquer mulher? Não importa o perfil, não importa o desafio? Bernardo tomou um gole de vinho, saboreando não apenas a bebida, mas também o momento. Essa é boa. Alberto riu, recostando-se na cadeira. Você não duraria um mês com uma mulher que não fizesse parte do seu círculo social habitual. Foi então que Bernardo fez a proposta que mudaria o rumo de várias vidas. Que tal tornar isso mais interessante? Uma aposta? O sorriso de Alberto se alargou. Quanto? 5 milhões. Bernardo pronunciou o valor como quem comenta sobre o clima. Escolha a mulher, qualquer uma.
Se eu conseguir me casar com ela e manter o casamento por 1 ano, você paga. Se eu falhar, eu pago. Alberto pegou seu celular e começou a pesquisar algo. Depois de alguns minutos, seus olhos brilharam com malícia. Achei a candidata perfeita. Helena Monteiro, arquiteta, especializada em projetos sociais. Pelo que vi nas redes sociais, é praticamente seu oposto em tudo. Bernardo pegou o celular das mãos do amigo e examinou o perfil profissional de Helena. Uma mulher bonita, sem dúvida, mas sem o glamour artificial ao qual estava acostumado. Nas fotos, estava sempre em canteiros de obras ou em reuniões, vestida de forma elegante, mas simples. Aceito, declarou devolvendo o celular. Prepare-se para perder 5 milhões. O que Bernardo não sabia era que aquela aposta o levaria por caminhos que jamais imaginara percorrer e que sua vida estava prestes a mudar de formas que seu ego não poderia prever. Na manhã seguinte à aposta, Helena conduzia uma reunião com representantes de uma ONG que atuava na zona leste de São Paulo. O projeto em discussão visava a revitalização de um antigo galpão industrial para transformá-lo em um centro comunitário com biblioteca, espaço para cursos profissionalizantes e uma horta urbana. O desafio é manter os custos dentro do orçamento previsto sem comprometer a qualidade e a sustentabilidade do projeto, explicava Helena, apontando para as projeções na tela. Seu entusiasmo era evidente quando falava sobre transformar espaços abandonados em lugares de convivência e aprendizado. Foi durante o intervalo dessa reunião que ela recebeu uma ligação inesperada. Senhorita Monteiro, aqui é da secretaria do Sr. Bernardo Mendonça, da BM Enterprises. Ele gostaria de agendar uma reunião para discutir possíveis parcerias em projetos sociais. Helena sentiu seu coração acelerar ao ouvir aquele nome. Suas mãos apertaram instintivamente o celular, enquanto milhares de pensamentos atravessavam sua mente. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, respondeu com uma calma que não sentia. Claro, pode verificar a disponibilidade para a próxima semana. Desligando o telefone, Helena caminhou até a janela de seu escritório, observando o movimento da rua enquanto organizava seus pensamentos. Por anos havia acompanhado discretamente a carreira de Bernardo Mendonça através da mídia e de contatos do mercado. Sabia de suas práticas agressivas nos negócios, da fama de implacável e do histórico de relacionamentos superficiais com mulheres da alta sociedade paulistana. "Você está bem?" perguntou Marina, notando a expressão pensativa da amiga. "Parece que viu um fantasma." Helena forçou um sorriso. "Estou ótima. Apenas surpresa com uma possível parceria que surgiu." Ela fez uma pausa, considerando se deveria compartilhar mais informações. "Bernardo Mendonça quer marcar uma reunião." Marina arregalou os olhos. "O Bernardo Mendonça? O mesmo que..." Ela não completou a frase, mas Helena sabia exatamente o que a amiga queria dizer. "Sim, o mesmo", confirmou Helena. "E é por isso que preciso pensar muito bem como vou conduzir essa situação." Enquanto isso, no escritório da BM Enterprises, Bernardo sorria satisfeito ao receber a confirmação de que Helena havia aceitado a reunião. Seu plano começava a tomar forma. Alberto, que acabara de chegar para um café, observava o amigo com curiosidade. "Já começou sua estratégia de conquista?" perguntou, sentando-se em uma das poltronas de couro. "Uma mulher como Helena Monteiro não se impressiona com joias ou carros de luxo", respondeu Bernardo, girando em sua cadeira. "Ela precisa acreditar que tem um interesse genuíno em suas causas sociais." Alberto riu. "Você, interessado em causas sociais? Essa é boa." "As pessoas mudam, meu amigo", respondeu Bernardo com um sorriso enigmático. "Ou pelo menos podem parecer mudar quando necessário." Na semana seguinte, Helena chegou ao restaurante escolhido por Bernardo para o almoço de negócios. Era um lugar elegante, mas discreto, no Itaim Bibi. Ela optou por um vestido midi azul marinho, profissional e elegante, com um blazer da mesma cor. Seus cabelos estavam soltos, caindo em ondas naturais sobre os ombros. Bernardo já a esperava, levantando-se educadamente quando ela se aproximou da mesa. Por um momento, ele ficou genuinamente impressionado. As fotos que havia visto não faziam justiça à presença marcante de Helena. "Senhorita Monteiro, é um prazer conhecê-la pessoalmente."
disse ele, puxando a cadeira para ela se sentar. Agradeço por ter aceitado meu convite. O prazer é meu, Sr. Mendonça, respondeu Helena com uma cordialidade profissional que mascarava perfeitamente seus verdadeiros sentimentos. Confesso que fiquei curiosa sobre seu súbito interesse em projetos sociais. Bernardo sorriu, apreciando o tom ligeiramente desafiador em sua voz. As pessoas podem surpreender, não acha? Nos últimos tempos, tenho refletido sobre o impacto que nós, empresários, podemos ter na sociedade. Helena manteve seu olhar firme sobre ele. De fato, podemos ter um impacto significativo, tanto positivo quanto negativo. O almoço transcorreu em uma dança delicada, de palavras e intenções veladas. Bernardo apresentou uma proposta de parceria entre sua empresa e o escritório de Helena para desenvolvimento de projetos habitacionais populares. A cada explicação dele, ela fazia perguntas precisas e tecnicamente embasadas, demonstrando um conhecimento profundo do setor. O que Bernardo não percebia era que, por trás daquela fachada profissional, Helena estava desenvolvendo seu próprio plano. A proposta de parceria era exatamente o tipo de oportunidade que ela esperava para entender melhor o homem que havia destruído os sonhos de seu pai. Gostaria de conhecer alguns dos projetos que já realizamos, sugeriu Helena ao final do almoço. Assim poderia ter uma ideia mais clara do nosso trabalho. Seria excelente, respondeu Bernardo, surpreso com seu próprio interesse genuíno. Que tal amanhã à tarde? Enquanto se despediam, ambos tinham a sensação de que aquele encontro era apenas o começo de algo muito maior do que qualquer um dos dois poderia imaginar. Cada um com suas próprias motivações, cada um com seus próprios segredos, estavam prestes a embarcar em uma jornada que mudaria suas vidas para sempre. A tarde seguinte amanheceu com uma garoa típica de São Paulo, mas isso não impediu Helena de preparar minuciosamente a visita de Bernardo aos projetos sociais. Ela escolheu começar pelo Centro Cultural Vila Prudente, um antigo casarão restaurado que agora abrigava oficinas de arte e cursos profissionalizantes para jovens da comunidade. Marina, você tem certeza que não quer me acompanhar? Perguntou Helena, organizando as plantas e documentos em sua pasta. Tenho sim, respondeu a amiga, olhando-a com preocupação. Mas você tem certeza que está preparada para passar a tarde inteira com ele? Helena respirou fundo, ajustando o blazer bege que havia escolhido para aquele dia. Preciso estar. É uma oportunidade única de entender como ele pensa, como age. E principalmente, se mudou algo desde aquela época. Pontualmente às 14 horas, o Range Rover preto de Bernardo estacionou em frente ao escritório de Helena. Ele desceu do carro, surpreendendo-a ao dispensar o motorista. Prefiro dirigir, explicou, abrindo a porta do passageiro para ela. Assim podemos conversar melhor sobre os projetos durante o trajeto. Durante o percurso até a Vila Prudente, Helena observava discretamente as reações de Bernardo enquanto explicava sobre a região e seus desafios. Para sua surpresa, ele fazia perguntas pertinentes e demonstrava um interesse que parecia genuíno. Como você escolhe os projetos que vai desenvolver? Perguntou ele, manobrando o carro pelas ruas estreitas do bairro. Cada região tem suas necessidades específicas, respondeu Helena, permitindo que um pouco de sua paixão pelo trabalho transparecesse em sua voz. Não adianta chegar com um projeto pronto sem entender a comunidade. Fazemos um trabalho de imersão primeiro. Conversamos com os moradores. Entendemos suas necessidades reais. Ao chegarem ao centro cultural, foram recebidos por Dona Zefa, uma senhora de seus 70 anos que coordenava as atividades do local. Seus olhos brilharam ao ver Helena. Minha filha, que bom que você veio. As crianças da oficina de pintura fizeram um mural novo, precisa ver, exclamou ela, abraçando Helena com carinho maternal. Bernardo observava a cena com curiosidade. Era um mundo completamente diferente do seu, onde abraços substituíam apertos de mão formais e sorrisos não escondiam segundas intenções. Helena, que ele imaginava conhecer através de suas pesquisas, se revelava uma pessoa muito mais complexa a cada momento. Durante a visita, passaram por salas de aula improvisadas, onde adolescentes aprendiam programação em computadores doados, uma biblioteca comunitária organizada por voluntários
e uma cozinha onde senhoras do bairro ensinavam gastronomia básica para jovens interessados em trabalhar no setor. Este projeto específico já encaminhou mais de 50 jovens para trabalhar em restaurantes da cidade, explicou Helena, enquanto uma das alunas oferecia orgulhosamente um brigadeiro gourmet que havia acabado de preparar. Bernardo aceitou o doce e seu rosto se iluminou com o sabor. Está excelente, elogiou sinceramente, para a alegria da jovem aprendiz. No final da tarde, visitaram o último projeto, uma horta comunitária instalada no terraço do prédio. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados e fazendo as plantas brilharem com uma luz quase mágica. Sabe o que mais me impressiona? Disse Bernardo, enquanto observava uma senhora ensinando duas crianças a plantar mudas de alface. Como tudo isso funciona de forma tão orgânica. Nas empresas precisamos de milhares de relatórios e reuniões para fazer algo acontecer. Helena o olhou com interesse. Era a primeira vez que via uma fresta na armadura do empresário implacável. Talvez porque aqui as pessoas não estejam preocupadas em proteger seus próprios interesses, respondeu ela, com uma ponta de provocação em sua voz. Bernardo a encarou, sentindo o peso daquelas palavras. Por um momento algo passou por seus olhos. Culpa? Arrependimento? Mas foi tão rápido que Helena não pôde ter certeza. No caminho de volta, um silêncio diferente pairava no ar. Não era mais a tensão inicial, mas algo mais profundo, como se ambos estivessem processando as experiências do dia. "Aceita jantar comigo?" perguntou Bernardo subitamente, surpreendendo até a si mesmo com o convite. Helena hesitou. Parte dela queria recusar imediatamente, manter a relação estritamente profissional. Mas outra parte, a parte que precisava entender melhor aquele homem, a fez responder. "Conheço um lugar interessante aqui perto. Nada muito sofisticado, mas a comida é excelente." O restaurante era um pequeno estabelecimento familiar no Tatuapé, com toalhas de mesa xadrez e música brasileira tocando suavemente ao fundo. Estava longe do padrão fazano ao qual Bernardo estava acostumado, mas havia algo acolhedor naquele ambiente. À medida que a noite avançava, as máscaras começavam a cair levemente. Bernardo se pegou rindo de histórias sobre os percalços dos projetos sociais, e Helena se surpreendeu ao descobrir que ele tinha um conhecimento surpreendente sobre a arquitetura modernista brasileira. O que nenhum dos dois percebia era que, naquela noite, algo começava a mudar. As motivações originais, a aposta dele, a vingança dela, começavam a se misturar com sentimentos mais complexos e inesperados. Nas semanas que se seguiram, os encontros entre Helena e Bernardo tornaram-se mais frequentes. O que começou como reuniões de trabalho para discutir os projetos sociais, logo se transformou em almoços prolongados, visitas a exposições de arquitetura e longas conversas sobre suas visões de mundo, por vezes tão diferentes. Em seu escritório na Faria Lima, Bernardo se pegava distraído, repassando mentalmente suas conversas com Helena. Alberto, que o visitava com frequência para acompanhar o andamento da aposta, começava a notar mudanças sutis no comportamento do amigo. "Então, como vai a conquista da arquiteta social?" provocou Alberto em uma dessas visitas. Bernardo ajustou-se em sua cadeira, desconfortável com o tom da pergunta. "Está diferente do que eu esperava", admitiu, escolhendo as palavras com cuidado. "Diferente como? Não me diga que o grande Bernardo Mendonça está tendo dificuldades?" "Não é isso", respondeu Bernardo, levantando-se para servir 2 doses de uísque. "Helena é complexa. Não é como as outras mulheres que conheci. Ela tem uma visão de mundo que me faz questionar certas coisas." Alberto riu, aceitando o copo oferecido. "Ora, ora, parece que nossa arquiteta está conseguindo o impossível, fazer Bernardo Mendonça refletir sobre a vida." No escritório de arquitetura, Helena também enfrentava seus próprios conflitos internos. Marina a encontrou uma tarde, absorta em pensamentos, enquanto revisava alguns projetos. "Você está diferente", comentou Marina, sentando-se na beirada da mesa da amiga. "Tem algo a ver com certo empresário?" Helena suspirou, largando a caneta que segurava. "Não sei mais o que pensar, Mari. Às vezes, quando estamos conversando, eu quase esqueço quem ele é, o que ele fez.
E então me sinto culpada, como se estivesse traindo a memória do meu pai. Marina pegou as mãos da amiga entre as suas. Helena, seu pai sempre dizia que o ódio corrói mais quem odeia do que quem é odiado. Talvez seja a hora de deixar o passado no passado? Não é tão simples, respondeu Helena, seus olhos marejados. Como posso perdoar alguém que nem mesmo sabe que precisa ser perdoado? Naquela noite, Bernardo convidou Helena para um jantar em sua cobertura nos jardins. Ela hesitou inicialmente, mas acabou aceitando. Quando chegou ao apartamento, ficou surpresa ao descobrir que ele mesmo havia preparado o jantar. Não sabia que você cozinhava, comentou ela, observando-o finalizar um risoto. Há muitas coisas que você não sabe sobre mim, respondeu ele, servindo 2 taças de vinho. Aprendi quando morei sozinho na Itália durante a faculdade. Às vezes, sinto falta daquela época, quando a vida era mais simples. A noite fluiu naturalmente, embalada por uma playlist de jazz e conversas cada vez mais pessoais. Helena se surpreendeu ao ver Bernardo falar sobre sua infância, sobre como a pressão de corresponder às expectativas da família o havia moldado. Sabe, às vezes me pergunto se todas as decisões que tomei nos negócios foram realmente minhas, ou se estava apenas seguindo um script que outros escreveram para mim, confessou ele, enquanto estavam na varanda admirando a cidade iluminada. Helena sentiu seu coração apertar. Era mais fácil quando podia ver Bernardo apenas como o vilão de sua história. Mais difícil era lidar com essa versão humana, vulnerável, que se revelava aos poucos. Por que está me contando tudo isso? Perguntou ela, sua voz apenas um sussurro. Bernardo se aproximou, seus olhos fixos nos dela. Porque com você, pela primeira vez em muito tempo, não sinto necessidade de manter as aparências. O momento foi interrompido pelo celular de Helena. Era uma emergência em um dos projetos. Um vazamento estava ameaçando a biblioteca comunitária que haviam visitado semanas antes. Preciso ir, disse ela, já pegando sua bolsa. O zelador está sozinho lá e... Eu vou com você, interrompeu Bernardo, já pegando as chaves do carro. Chegaram ao local em tempo recorde. Durante as 2 horas seguintes, Bernardo surpreendeu Helena ao arregaçar as mangas de sua camisa social e ajudar a remover livros das estantes ameaçadas pela água, organizando uma corrente humana com os voluntários que haviam aparecido para ajudar. Já passava da meia-noite quando terminaram de salvar o acervo. Encharcados e exaustos, mas com um sentimento de missão cumprida, sentaram-se nos degraus da entrada do prédio. Obrigada, disse Helena, olhando para Bernardo com outros olhos. Você não precisava ter ficado. Precisava sim, respondeu ele simplesmente. Estes livros, este lugar, significam algo para pessoas reais. Acho que estou começando a entender o que você sempre diz sobre impacto social. Naquele momento, algo mudou definitivamente entre eles. A máscara do empresário impiedoso havia caído completamente, mesmo que por algumas horas, revelando um homem capaz de se importar, de ajudar, de se conectar com algo maior que seu próprio sucesso. O que nenhum dos dois sabia era que aquela noite marcaria apenas o começo de uma transformação ainda maior. As verdades que permaneciam escondidas, a aposta, o passado, ainda precisariam vir à tona, mas o terreno para algo verdadeiro estava sendo preparado, mesmo que sobre fundações inicialmente falsas. O outono paulistano pintava as ruas com folhas amareladas quando Alberto decidiu que era hora de uma conversa séria com Bernardo. Encontraram-se no Parque Ibirapuera, longe dos escritórios e restaurantes que costumavam frequentar. Você está se envolvendo demais, disse Alberto, enquanto caminhavam próximos ao lago. Está esquecendo que isso tudo começou com uma aposta? Bernardo parou de caminhar, observando um casal de patos que nadava tranquilamente nas águas calmas. E se eu dissesse que não me importo mais com a aposta? Não me diga que o grande Bernardo Mendonça está apaixonado. Alberto riu, mas seu riso morreu ao ver a expressão séria do amigo. Meu Deus, você está mesmo. As coisas mudaram, Alberto. Helena me fez ver o mundo de uma forma diferente. Pela primeira vez na vida, estou questionando minhas escolhas, minhas prioridades. E a aposta? Vou contar tudo para ela, declarou Bernardo. Não posso continuar com isso. Não com ela.
Alberto segurou o braço do amigo. Pense bem. São 5 milhões em jogo. Além disso, você realmente acha que ela vai entender? Que vai aceitar que todo esse relacionamento começou por causa de uma aposta? A dúvida sombreou o rosto de Bernardo. No fundo, sabia que Alberto tinha razão. Como explicar para Helena que seus sentimentos, embora verdadeiros agora, haviam nascido de uma aposta? Enquanto isso, no escritório de Helena, Marina fazia uma descoberta perturbadora. Ao organizar alguns arquivos antigos, encontrou uma pasta com recortes de jornal sobre a falência da construtora do pai de Helena. Entre os papéis, havia documentos que ligavam diretamente Bernardo Mendonça à manobra que destruíra a empresa. "Helena", chamou Marina, sua voz tremendo levemente, "acho que você precisa ver isso." Helena aproximou-se da mesa da amiga e seu coração gelou ao ver os papéis espalhados. "Onde você encontrou isso?" "Na pasta de arquivos do seu pai." "Helena, você sabia disso o tempo todo? É por isso que se aproximou do Bernardo?" Helena deixou-se cair em uma cadeira, sentindo o peso de seus segredos. "No início, sim. Eu queria entender. Queria que ele sentisse um pouco da dor que causou à minha família. Mas agora você está apaixonada por ele", completou Marina, com um misto de compreensão e preocupação. "Como eu pude deixar isso acontecer?" Helena cobriu o rosto com as mãos. "Como eu posso amar o homem que destruiu minha família?" Naquela noite, Bernardo convidou Helena para um jantar especial no restaurante do Hotel Unique. A vista da cidade iluminada criava uma atmosfera mágica, mas ambos estavam tensos, carregando seus respectivos segredos. "Precisamos conversar", disseram os dois ao mesmo tempo, e riram nervosamente da coincidência. "Você primeiro", ofereceu Helena, brincando com a taça de vinho à sua frente. Bernardo respirou fundo, reunindo coragem. "Helena, nos últimos meses, você mudou minha vida de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Me fez questionar tudo em que eu acreditava, tudo que eu era." "Bernardo, por favor, me deixa terminar. Preciso ser honesto com você. No início, quando nos conhecemos..." Ele hesitou, as palavras presas na garganta. Nesse momento, o celular de Helena tocou insistentemente. Era do Centro Cultural. Um grupo de jovens havia organizado uma apresentação surpresa e pediam a presença dela. "Me desculpe", disse ela, dividida entre o alívio e a frustração pela interrupção. "Eles ensaiaram por semanas para essa apresentação. Não posso decepcioná-los." "Eu vou com você", decidiu Bernardo, adiando mais uma vez sua confissão. No Centro Cultural, foram recebidos por uma explosão de música e cores. Os jovens haviam preparado uma apresentação de dança que mesclava elementos de street dance com música clássica. Uma metáfora não intencional para o relacionamento de Helena e Bernardo. Enquanto assistiam à apresentação, sentados lado a lado nas cadeiras simples do salão comunitário, suas mãos se encontraram naturalmente. Naquele momento, ambos sentiram o peso de seus segredos ainda não revelados, mas também a força do que haviam construído juntos. Uma das adolescentes se aproximou após a apresentação, seus olhos brilhando de emoção. "Dona Helena, o senhor Bernardo, vocês são como nossos anjos da guarda. Graças a vocês, muitos de nós encontramos um caminho diferente na vida." As palavras da jovem atingiram ambos profundamente. Helena sentiu lágrimas se formando em seus olhos, enquanto Bernardo apertava sua mão com mais força. Na volta para casa, o silêncio no carro era pesado de palavras não ditas. Ambos sabiam que precisavam ser honestos um com o outro, mas o medo de perder o que haviam construído os paralisava. Ao se despedirem em frente ao prédio de Helena, Bernardo a segurou suavemente pelo braço. "Helena, amanhã..." Ela o interrompeu gentilmente. "Podemos conversar amanhã? Tem algo que também preciso te contar." Ele assentiu, beijando-a suavemente. Enquanto dirigia de volta para casa, Bernardo não conseguia parar de pensar em como suas escolhas passadas poderiam destruir seu futuro. O que ele não sabia era que Helena, em seu apartamento, enfrentava exatamente o mesmo dilema. A manhã chegou cinzenta e fria, como se o clima refletisse o estado de espírito de Helena e Bernardo. Ela passou horas em frente ao espelho, ensaiando diferentes maneiras de contar a verdade sobre seu pai. Ele, em seu apartamento nos Jardins, não conseguiu dormir,
repassando mentalmente todas as formas possíveis de confessar sobre a aposta. No escritório da BM Enterprises, Bernardo cancelou todas as reuniões do dia. Estava mexendo distraidamente em uma pasta antiga quando encontrou algo que o fez congelar. Um relatório detalhado sobre a aquisição hostil da construtora Monteiro, datado de 5 anos atrás. Seu rosto empalideceu ao reconhecer o sobrenome. "Não pode ser", murmurou, começando a pesquisar freneticamente em seu computador. As conexões começaram a se formar em sua mente como peças de um quebra-cabeça macabro. Helena Monteiro, Ricardo Monteiro, a construtora. A depressão que levou Ricardo Monteiro a partir prematuramente. No mesmo momento, Helena estava em seu escritório, relendo pela milésima vez os documentos que Marina encontrara. Suas mãos tremiam ao segurar as páginas que detalhavam como Bernardo havia sistematicamente destruído o negócio de sua família. "Você vai mesmo contar para ele hoje?", perguntou Marina, entrando na sala com 2 xícaras de chá. "Preciso", respondeu Helena, aceitando a xícara. "Eu não posso continuar construindo um relacionamento sobre mentiras, mesmo que isso signifique perder tudo o que construímos." O telefone tocou. Era Bernardo, sua voz tensa e diferente do habitual. "Helena, podemos nos encontrar agora? É urgente." Combinaram de se encontrar no Parque Buenos Aires, um lugar neutro e tranquilo. O parque estava praticamente vazio naquela manhã de quinta-feira, as árvores centenárias testemunhas silenciosas do que estava prestes a acontecer. Helena chegou primeiro, escolhendo um banco próximo ao pequeno lago. Seus pensamentos foram interrompidos pelo som dos passos de Bernardo na grama úmida. Ele parecia ter envelhecido anos durante a noite, suas feições marcadas por uma expressão que ela nunca havia visto antes. "Você já sabe, não é?", perguntou ela, percebendo algo diferente em seu olhar. "Sobre seu pai?" A voz dele saiu rouca. "Sim, acabei de descobrir." "Helena, eu..." "Não." Ela o interrompeu, levantando-se. "Antes que você diga qualquer coisa, preciso ser honesta. Eu sempre soube, desde o primeiro dia." Bernardo deu um passo para trás, como se tivesse levado um golpe físico. "O quê?" "Eu sabia quem você era quando nos conhecemos. Sabia exatamente o que você havia feito com a empresa do meu pai. Na verdade..." Ela respirou fundo, as lágrimas começando a cair. "Foi por isso que permiti que nos aproximássemos." Você planejou tudo isso?" A voz dele era um misto de dor e incredulidade. "No início, sim. Eu queria entender como alguém podia ser tão cruel, tão calculista. Queria que você sentisse um pouco da dor que causou à minha família." Helena enxugou as lágrimas com as costas da mão. "Mas então algo mudou. Você mudou. Eu mudei." Bernardo sentou-se pesadamente no banco, sua mente um turbilhão de emoções. "Eu também tenho algo para confessar", disse ele, sua voz quase um sussurro. "Nossa história também começou com uma mentira." Foi a vez de Helena sentir o chão desaparecer sob seus pés. "Como assim?" "A aposta", ele disse, as palavras saindo como se o machucassem. "Alberto me desafiou a me casar com alguém diferente do meu círculo social habitual. 5 milhões de reais. Ele escolheu você." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. "Então, tudo não passou de um jogo para você?" "No início, sim", admitiu ele, levantando-se e tentando se aproximar. "Mas, Helena, você precisa acreditar." "Não!" Ela recuou, erguendo as mãos como se criasse uma barreira física entre eles. "Não ouse dizer que se apaixonou por mim de verdade. Não depois disso. Mas é a verdade", insistiu Bernardo, sua voz carregada de desespero. "Você mais do que ninguém deveria entender. Nós dois começamos isso com mentiras, mas o que aconteceu depois..." "A diferença", interrompeu Helena, suas palavras cortantes como gelo, "é que minha mentira nasceu da dor que você causou. A sua nasceu da sua própria arrogância." Naquele momento, começou a chover. Grossas gotas de chuva caíam sobre eles, mas nenhum dos dois se moveu. Era como se o universo chorasse por aquele amor construído sobre alicerces tão frágeis. 5 anos atrás, continuou Helena, sua voz quase sumindo sob o barulho da chuva, você destruiu minha família por dinheiro.
E agora? Agora você tentou construir um relacionamento comigo pelo mesmo motivo. Helena, por favor. Acabou, Bernardo, ela disse, começando a se afastar. Dessa vez não há nada para ser reconstruído. Ela se virou e começou a caminhar, deixando Bernardo sozinho sob a chuva. Ele a observou partir, sentindo o peso de todas as suas escolhas passadas e presentes desabarem sobre seus ombros. O que nenhum dos dois podia imaginar naquele momento era que aquele não seria realmente o fim de sua história. Às vezes, é preciso que tudo se quebre completamente para poder ser reconstruído de uma forma mais verdadeira e sólida. 2 semanas se passaram desde o confronto no parque. Bernardo estava irreconhecível. Barba por fazer, olheiras profundas e um semblante que refletia noites mal dormidas. Em seu escritório na Faria Lima, ele repassava obsessivamente os arquivos antigos de todas as suas aquisições corporativas. Você precisa parar com isso, disse Alberto, observando o amigo rodeado de papéis e pastas. Está se torturando à toa. Bernardo ergueu os olhos vermelhos de cansaço. Você não entende, Alberto. Não foi só o pai da Helena. Quantas outras famílias eu destruí? Quantas vidas eu arruinei em nome do lucro? Era apenas negócios, argumentou Alberto, desconfortável com a mudança no amigo. Você não fez nada ilegal. Legal não significa ético, respondeu Bernardo, levantando-se e caminhando até a janela. Helena me ensinou isso, e agora não consigo olhar para o meu reflexo sem sentir nojo. Naquela mesma tarde, Bernardo tomou uma decisão que surpreenderia o mercado financeiro. Convocou uma reunião emergencial do conselho da BM Enterprises e apresentou um projeto de reestruturação completa da empresa. A partir de hoje, vamos criar um fundo de compensação, anunciou ele para os conselheiros atônitos. Cada empresa que prejudicamos no passado será reavaliada. Ofereceremos apoio financeiro e consultoria para aqueles que quiserem recomeçar. Isso é loucura, protestou um dos diretores. Vai custar milhões. Na verdade, Bernardo sorriu pela primeira vez em dias. Vai custar exatos 5 milhões, o dinheiro da aposta que eu nunca vou receber. Enquanto isso, Helena mergulhava em seu trabalho como forma de lidar com a dor. O Centro Cultural havia se tornado seu refúgio, onde passava horas desenvolvendo novos projetos e expandindo as atividades. Você não pode continuar assim, disse Marina, encontrando a amiga trabalhando até tarde mais uma vez. Está usando o trabalho para não pensar nele. Helena suspirou, largando o lápis que usava para fazer anotações em uma planta. O que mais posso fazer? Toda vez que fecho os olhos, lembro do olhar dele quando... Sua frase foi interrompida por Dona Zefa, que entrou apressada na sala. Helena, você precisa ver isso, está passando no jornal. As 3 mulheres se reuniram em torno do pequeno televisor da recepção. Na tela, Bernardo dava uma entrevista coletiva, anunciando o novo programa de reparação da BM Enterprises. Nos últimos meses, aprendi que sucesso empresarial não pode ser medido apenas por números em uma planilha, dizia ele, sua voz firme, apesar do cansaço evidente em seu rosto. Cada decisão que tomamos afeta vidas reais, famílias reais. Está na hora de corrigir nossos erros. Helena sentiu suas pernas fraquejarem. Marina a amparou, conduzindo-a até uma cadeira. Ele está fazendo isso por você, sussurrou. Não, respondeu Helena, seus olhos fixos na tela. Ele está fazendo isso pela pessoa que ele está se tornando. Nos dias que se seguiram, Bernardo mergulhou em uma jornada pessoal de redenção. Visitou pessoalmente cada família afetada por suas ações passadas, ouvindo suas histórias, pedindo perdão, oferecendo não apenas compensação financeira, mas um compromisso genuíno de ajudá-las a reconstruir suas vidas. Em uma dessas visitas, conheceu João Oliveira, um ex-empresário do setor têxtil que havia perdido tudo para a BM Enterprises. Ao contrário dos outros, João o recebeu com um sorriso sereno. Sabe, senhor Mendonça, disse o senhor de cabelos grisalhos, servindo café em xícaras simples, perder minha empresa foi a coisa mais difícil que enfrentei, mas também me ensinou que há coisas mais importantes na vida que dinheiro e poder. Como o senhor conseguiu seguir em frente? Perguntou Bernardo, genuinamente intrigado. Perdoando, respondeu João simplesmente. Não por você,
mas por mim mesmo. O ressentimento é um veneno que bebemos esperando que o outro adoeça. Aquelas palavras atingiram Bernardo profundamente. Na volta para casa, dirigindo pelas ruas de São Paulo, ele começou a compreender que sua jornada de redenção não era apenas sobre compensar suas ações passadas, era sobre transformar-se em uma pessoa diferente. Em seu apartamento, encontrou sobre a mesa o convite para um evento beneficente que aconteceria no Centro Cultural na semana seguinte. Helena estaria lá, apresentando novos projetos para a comunidade. Bernardo segurou o convite por longos minutos, pensando em como um pedaço de papel podia carregar tanto peso emocional. "Você vai?" perguntou Alberto pelo telefone, quando Bernardo lhe contou sobre o convite. "Não sei", respondeu honestamente. "Não sei se tenho esse direito depois de tudo." "Talvez", ponderou Alberto, sua voz surpreendentemente gentil. "A questão não seja sobre direitos, mas sobre fazer a coisa certa, independentemente do resultado." Naquela noite, Bernardo escreveu uma longa carta para Helena. Não era um pedido de perdão ou uma tentativa de reconciliação. Era um agradecimento sincero por ela ter sido o catalisador de sua transformação, mesmo que isso tivesse acontecido através da dor. O evento beneficente do Centro Cultural atraiu uma multidão maior do que o esperado. O antigo galpão estava irreconhecível, decorado com trabalhos dos alunos e transformado em um espaço acolhedor que celebrava a arte e a transformação social. Helena circulava entre os convidados, apresentando os projetos com seu habitual entusiasmo, embora seus amigos mais próximos pudessem notar uma sombra de melancolia em seus olhos. Vestida em um elegante vestido verde esmeralda, ela parecia emanar uma força serena, mesmo quando seu olhar ocasionalmente se dirigia à entrada, como se esperasse por alguém. "Ele confirmou presença?" perguntou Marina discretamente, durante um momento mais calmo. "Não", respondeu Helena, ajustando nervosamente uma mecha de cabelo. "Mas vi as notícias sobre o trabalho que ele tem feito. Visitando as famílias, oferecendo não só dinheiro, mas oportunidades reais de recomeço." Marina observou a amiga com atenção. "E como você se sente sobre isso?" "Confusa", admitiu Helena. "Uma parte de mim está orgulhosa da mudança dele, de ver que todo aquele sofrimento serviu para algo maior. Mas outra parte..." Sua frase foi interrompida por um burburinho que se espalhou pelo salão. Bernardo havia chegado, mas não sozinho. Estava acompanhado por João Oliveira e sua família, além de outros empresários que haviam sido afetados por suas ações no passado. O momento pareceu congelar quando seus olhares se encontraram através do salão. Bernardo estava diferente, mais magro, com um ar mais sereno, vestindo um terno azul marinho sem gravata que o fazia parecer menos corporativo e mais humano. "Boa noite", cumprimentou ele, aproximando-se do grupo onde Helena estava. "Espero não estar interrompendo." "De forma alguma", respondeu Helena, mantendo um tom profissional. "Estávamos justamente falando sobre os novos projetos." João Oliveira, percebendo a tensão no ar, deu um passo à frente. "Dona Helena, preciso lhe contar o que este rapaz tem feito. Não é só sobre dinheiro. Ele está realmente se empenhando em entender os erros do passado e corrigi-los." Helena observou como Bernardo parecia desconfortável com os elogios, como se ainda não se sentisse merecedor deles. Era uma mudança e tanto do homem arrogante que ela conhecera meses atrás. A noite prosseguiu com apresentações dos alunos do Centro Cultural, música, dança, teatro. Durante uma apresentação particularmente emocionante de um grupo de jovens que cantava sobre transformação e esperança, Helena notou Bernardo enxugando discretamente os olhos. No intervalo entre as apresentações, eles se encontraram acidentalmente próximos à mesa de bebidas. "Você recebeu minha carta?" perguntou ele, sua voz baixa e hesitante. "Recebi", respondeu Helena, servindo-se de água. "Foi honesta, como tudo deveria ter sido desde o início", completou ele, um sorriso triste brincando em seus lábios. "Bernardo", ela começou, virando-se para encará-lo. "Por que você está fazendo tudo isso? A compensação, as visitas, o fundo de apoio? Porque pela primeira vez na vida estou fazendo algo não pelo que posso ganhar, mas pelo que posso dar", respondeu ele, sua voz carregada de emoção.
Você me ensinou isso, Helena. Mesmo que tenha sido através da dor, você me mostrou que existe um propósito maior que lucro e poder. Antes que Helena pudesse responder, Dona Zefa apareceu, pedindo ajuda com um problema na cozinha. O momento foi interrompido, mas algo havia mudado no ar entre eles. Mais tarde, durante o encerramento do evento, Helena subiu ao palco improvisado para fazer um discurso. Suas palavras sobre transformação social e segundas chances pareciam carregar um significado especial naquela noite. Às vezes, disse ela, sua voz ecoando pelo salão silencioso, precisamos perder algo valioso para entender seu verdadeiro valor, mas o mais importante não é a perda em si, é o que decidimos fazer depois dela. Seus olhos encontraram os de Bernardo na multidão, e por um breve momento, todo o resto pareceu desaparecer. Ali estava um homem que havia perdido sua arrogância, seu senso de superioridade, suas certezas antigas, e no processo tinha encontrado algo muito mais valioso, sua humanidade. Após o evento, quando a maioria dos convidados já havia partido, Helena encontrou sobre sua mesa um envelope. Dentro, havia um cheque de 5 milhões de reais em nome do Centro Cultural, junto com um bilhete simples, para que outras histórias possam ter finais diferentes do que a do seu pai. Com arrependimento sincero e gratidão eterna, Bernardo. Ela segurou o cheque nas mãos, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Marina, que ainda estava por perto, a abraçou. "O que você vai fazer?" perguntou a amiga. Helena olhou pela janela, onde podia ver Bernardo caminhando sozinho em direção ao seu carro, sua silhueta iluminada pelos postes de luz da rua. "Não sei", respondeu honestamente. "Mas pela primeira vez em muito tempo, sinto que talvez haja um caminho para o perdão. Não só dele, mas de mim mesma também." Uma semana após o evento beneficente, Helena não conseguia parar de pensar na doação de Bernardo. O cheque ainda estava em sua gaveta intocado, representando muito mais que dinheiro. Era um símbolo de arrependimento, mudança e possibilidade de recomeço. Em uma manhã particularmente agitada no escritório, Marina entrou apressada na sala de Helena. "Você precisa ver isso", disse ela, estendendo o jornal do dia. Na primeira página da seção de negócios, uma manchete chamava a atenção. BM Enterprises anuncia nova política de investimentos sociais. Helena leu a matéria com atenção crescente. Bernardo havia transformado completamente a filosofia de sua empresa. Além do fundo de compensação, estava implementando programas de mentoria para pequenos empresários e criando um departamento específico para avaliar o impacto social de cada decisão corporativa. "Ele realmente mudou, não é?" comentou Marina, observando a expressão pensativa da amiga. "Sim", respondeu Helena suavemente. "E o mais impressionante é que ele está fazendo isso independentemente de mim. Não é uma tentativa de me reconquistar, é uma transformação genuína." Naquela tarde, enquanto Helena visitava uma obra no Brás, encontrou João Oliveira supervisionando a reforma de seu antigo galpão têxtil, agora transformado em uma escola de costura profissionalizante. "Dona Helena", exclamou ele alegremente, "que coincidência boa. Estava mesmo querendo conversar com a senhora." João contou como Bernardo não apenas havia devolvido o valor de sua antiga empresa, mas também estava ajudando a estruturar o novo projeto. "Sabe", disse o senhor, seus olhos brilhando de emoção, "às vezes, as pessoas merecem uma segunda chance. Não pelo que fizeram no passado, mas pelo que estão dispostas a fazer no futuro." As palavras de João ecoaram na mente de Helena durante todo o dia. À noite, em seu apartamento, ela finalmente reuniu coragem para abrir a gaveta e pegar o cheque. Junto dele, releu a carta que Bernardo havia escrito. "Querida Helena, passei dias tentando encontrar as palavras certas para esta carta, mas talvez não existam palavras perfeitas para expressar um arrependimento tão profundo. Não estou pedindo seu perdão. Não tenho esse direito. Estou apenas agradecendo por, mesmo através da dor, você ter me mostrado um caminho melhor. Quando penso no sofrimento que causei ao seu pai, à sua família e a tantas outras pessoas, sinto um peso que nunca vou conseguir remover completamente. Mas você me ensinou que, em vez de me deixar paralisar por esse peso, posso usá-lo como motivação para fazer diferente,
para ser melhor. Este cheque não é uma tentativa de comprar seu perdão ou reparar o irreparável. É apenas um pequeno passo na direção certa, um investimento no tipo de mudança que seu pai sempre acreditou ser possível no mundo dos negócios. Com gratidão eterna, Bernardo. Com lágrimas nos olhos, Helena pegou seu celular e, após alguns momentos de hesitação, digitou uma mensagem. Podemos conversar? A resposta veio quase instantaneamente. Claro, quando e onde você quiser. Combinaram de se encontrar no Parque Buenos Aires, o mesmo lugar onde tudo havia desmoronado semanas atrás. Desta vez, porém, o dia estava ensolarado, como se o próprio clima quisesse simbolizar a possibilidade de um novo começo. Bernardo já estava lá quando ela chegou, sentado no mesmo banco. Ele parecia nervoso, mas havia uma serenidade em seus olhos que Helena nunca tinha visto antes. Obrigada pelo cheque, começou ela, sentando-se ao seu lado. Mas mais do que isso, obrigada por tudo que você tem feito pelas pessoas que prejudicou. Não estou fazendo isso para impressionar você, ele respondeu rapidamente. Eu sei, ela sorriu levemente. É exatamente por isso que significa tanto. Ficaram em silêncio por alguns momentos, observando as crianças brincando no parque. Foi Helena quem finalmente quebrou o silêncio. Sabe, passei tanto tempo planejando uma vingança, cultivando mágoa e ressentimento, e agora percebo que a verdadeira transformação aconteceu quando deixei isso ir. Bernardo a olhou com intensidade. Você acha que existe uma chance para nós? Não agora, não hoje, mas talvez, ela respondeu suavemente. Mas desta vez sem mentiras, sem jogos, sem apostas. Apenas duas pessoas tentando fazer a coisa certa. Naquele momento, um grupo de adolescentes do Centro Cultural passou por eles, acenando animadamente. Senhor Bernardo, Dona Helena, vocês vêm para a apresentação de teatro semana que vem, né? Helena e Bernardo se entreolharam e sorriram. Claro que sim, responderam em uníssono. Quando os jovens se afastaram, Bernardo tocou suavemente a mão de Helena. Um passo de cada vez, ela entrelaçou seus dedos nos dele, sentindo a familiaridade do gesto misturada com a emoção de um novo começo. Um passo de cada vez. Os meses seguintes trouxeram uma nova dinâmica para o relacionamento de Helena e Bernardo. Não era mais a paixão intensa e cheia de segredos do início, nem o amor maculado por mentiras que haviam compartilhado. Era algo mais profundo, construído sobre bases mais sólidas de honestidade e respeito mútuo. Numa tarde de sábado, enquanto trabalhavam juntos em um novo projeto para o Centro Cultural, Helena observava Bernardo interagindo com os jovens do curso de empreendedorismo que ele havia criado. Era impressionante como ele havia se transformado de um empresário focado apenas em lucros, em alguém genuinamente interessado em fazer a diferença na vida das pessoas. E lembrem-se, dizia ele aos alunos, sucesso não se mede apenas pelo dinheiro no banco. Se mede pelo impacto positivo que vocês conseguem ter na vida dos outros. Marina, que acompanhava a cena ao lado de Helena, comentou baixinho. Quem diria que o temido Bernardo Mendonça se tornaria um mentor para jovens empreendedores sociais? Helena sorriu, lembrando-se de sua própria jornada de transformação. Às vezes as pessoas nos surpreendem, inclusive nós mesmos. O projeto em que estavam trabalhando era especialmente significativo, a reforma e ampliação do Centro Cultural, utilizando o dinheiro que Bernardo havia doado. Mas mais do que uma simples reforma, era um símbolo de como algo belo podia nascer mesmo das circunstâncias mais dolorosas. Sabe o que mais me impressiona? Comentou Dona Zefa um dia, enquanto servia café para Helena e Bernardo durante uma reunião de planejamento. Como vocês dois conseguiram transformar mágoa em algo positivo. Isso é raro hoje em dia. Naquela noite, depois de uma longa sessão de trabalho, Bernardo convidou Helena para jantar. Escolheram o mesmo restaurante familiar no Tatuapé, onde haviam compartilhado seu primeiro jantar informal meses atrás. Lembra da primeira vez que viemos aqui? Perguntou ele, enquanto esperavam seus pratos. Como poderia esquecer? Foi a primeira vez que vi você sem toda aquela pose de empresário poderoso, respondeu Helena, sorrindo com a memória. Eu estava tentando tanto te impressionar,
e acabei sendo impressionado por você. O garçom chegou com seus pedidos, interrompendo momentaneamente a conversa. Quando ficaram sozinhos novamente, Helena notou algo diferente no olhar de Bernardo. Tem uma coisa que quero te mostrar, disse ele, tirando um envelope do bolso do paletó. É o contrato da aposta com Alberto. Rasguei no dia do evento beneficente, mas guardei os pedaços como lembrança do que nunca mais quero ser. Helena pegou o envelope, sentindo o peso simbólico dos papéis rasgados dentro dele. Por que está me mostrando isso agora? Porque quero que você saiba que estou completamente comprometido com essa nova versão de mim mesmo. Não pelo que posso ganhar, mas pelo que posso ser. Ele fez uma pausa, tomando coragem. E também porque quero te pedir algo. O coração de Helena acelerou. O quê? Quero te pedir em namoro. Oficialmente desta vez. Sem apostas, sem vingança, sem segundas intenções, apenas nós dois, reconstruindo algo novo sobre bases verdadeiras. Helena sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Você tem certeza? Depois de tudo? Justamente por causa de tudo, interrompeu ele gentilmente. O que vivemos, o que aprendemos, as pessoas que nos tornamos, tudo isso faz parte de quem somos agora. Nesse momento, foram interrompidos por vozes familiares. Um grupo de adolescentes do Centro Cultural havia acabado de entrar no restaurante, comemorando o sucesso de um projeto. Ao verem Helena e Bernardo, vieram animadamente até sua mesa. Que coincidência! Exclamou uma das meninas. Estávamos justamente falando de vocês. Sabiam que nosso projeto de reciclagem ganhou o prêmio municipal? Helena e Bernardo ouviram com genuíno interesse as novidades dos jovens, seus olhos ocasionalmente se encontrando por cima da mesa, compartilhando sorrisos cúmplices. Quando os adolescentes finalmente se despediram, Helena voltou sua atenção para Bernardo. Sim, disse ela simplesmente. Sim, sim, quero reconstruir algo novo com você. Um passo de cada vez, lembra? Bernardo sorriu. Aquele sorriso que agora chegava aos seus olhos de uma forma que nunca acontecia antes. Um passo de cada vez. Enquanto terminavam seu jantar, conversando sobre planos futuros e projetos em andamento, ambos sentiam que haviam encontrado algo raro e precioso, um amor que havia sobrevivido às suas piores versões e agora florescia em suas melhores. Um ano havia se passado desde o recomeço do relacionamento de Helena e Bernardo. O Centro Cultural, agora totalmente reformado e ampliado, tinha se tornado um modelo de projeto social, recebendo visitantes de todo o Brasil interessados em replicar sua metodologia. Numa manhã de primavera, Helena acordou sentindo-se estranha. Nas últimas semanas, pequenas mudanças em seu corpo e humor vinham chamando sua atenção, mas ela estava ocupada demais com a inauguração de um novo projeto para dar maior importância. Você está mais pálida que o normal, observou Marina quando Helena chegou ao escritório. Tem certeza que não quer ir ao médico? Deve ser só cansaço, respondeu Helena, embora uma suspeita começasse a se formar em sua mente. Temos muito trabalho com a inauguração do novo centro profissionalizante. O projeto em questão era especialmente significativo. A antiga sede da construtora de seu pai estava sendo transformada em um centro de capacitação profissional, uma parceria entre o escritório de Helena e a BM Enterprises. Era como se o ciclo finalmente se fechasse, transformando um símbolo de perda em um de esperança. Naquela tarde, durante uma reunião com fornecedores, Helena sentiu uma tontura forte e precisou se apoiar na mesa. Bernardo, que participava da reunião, imediatamente percebeu que algo estava errado. Vou levá-la ao médico agora mesmo, disse ele, sua voz não admitindo argumentações. No consultório médico, após alguns exames, a notícia que mudaria suas vidas. Helena estava grávida. O momento em que o médico deu a notícia ficou gravado para sempre na memória de ambos. Bernardo, sempre tão controlado, deixou escapar uma lágrima. Helena, por sua vez, ficou em silêncio, sua mente processando como a vida tinha seus próprios planos. Um bebê, sussurrou ela, quando finalmente ficaram sozinhos na sala de espera. Bernardo, nós vamos ter um bebê. Ele segurou suas mãos, seus olhos transbordando de emoção. Você está feliz? Estou assustada, feliz.
Emocionada. Tudo ao mesmo tempo, respondeu ela honestamente. E você? Nunca pensei que poderia sentir tanta felicidade, confessou ele. É como se tudo pelo que passamos, todas as transformações, nos trouxessem exatamente a este momento. Na saída do consultório, caminhando de mãos dadas pela Avenida Paulista, começaram a fazer planos. Não eram apenas planos para o bebê, mas para a vida que queriam construir juntos, para o legado que queriam deixar. Sabe o que é engraçado? Comentou Helena parando para observar o pôr do sol entre os prédios. 1 ano atrás, eu achava que conhecia todos os seus segredos, que sabia exatamente quem você era. Hoje percebo que ainda estamos nos descobrindo. E isso é maravilhoso. Bernardo a abraçou por trás, suas mãos repousando suavemente sobre a barriga ainda imperceptível dela. E eu achava que sabia tudo sobre sucesso e poder. Você e agora este bebê me ensinaram o que realmente importa. Quando chegaram ao apartamento de Helena, encontraram Marina esperando ansiosamente na porta. E então, o que o médico disse? O sorriso no rosto do casal foi resposta suficiente. Marina soltou um grito de alegria e os abraçou. Já sei. Vamos comemorar no Centro Cultural. Dona Zefa vai ficar maluca quando souber. Em questão de horas, a notícia se espalhou entre seus amigos mais próximos. O pequeno restaurante do Tatuapé, que havia se tornado o local favorito do casal, foi o cenário escolhido para uma comemoração improvisada. Sentados à mesa, rodeados por pessoas que haviam testemunhado toda a sua jornada, Helena e Bernardo se olhavam como se vissem um ao outro pela primeira vez. O amor entre eles, que nascera de circunstâncias tão improváveis, agora gerava uma nova vida. Acho que preciso te contar uma última coisa, disse Bernardo, quando finalmente ficaram sozinhos por um momento. Lembra daqueles 5 milhões da aposta? Helena assentiu curiosa. Bem, na verdade, quando doei o dinheiro para o Centro Cultural, não era apenas o valor da aposta. Era exatamente a mesma quantia que sua família perdeu anos atrás. Eu pesquisei nos arquivos antigos. Queria que o ciclo se fechasse completamente. Helena sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza ou de antigas mágoas, mas de gratidão pelo caminho que os trouxera até ali. Nosso filho ou filha, disse ela, sua voz embargada, vai crescer sabendo que as pessoas podem mudar, que o amor pode transformar e que nunca é tarde para recomeçar. A noite estava apenas começando e, com ela, uma nova fase em suas vidas. O bebê que crescia no ventre de Helena era mais que uma criança. Era um símbolo de redenção, de segundas chances e do poder transformador do amor verdadeiro. 8 meses se passaram desde a descoberta da gravidez. O Centro Cultural fervilhava de atividade enquanto os preparativos para um evento especial tomavam forma. Não era apenas a inauguração do novo centro profissionalizante na antiga sede da construtora Monteiro. Era também o dia escolhido por Helena e Bernardo para seu casamento. Tem certeza que quer fazer assim? Perguntou Marina, ajudando Helena a ajustar o vestido de noiva, especialmente desenhado para acomodar sua barriga de quase 9 meses. Podíamos ter feito algo mais tradicional. Helena sorriu, acariciando a barriga proeminente. Não poderia ser de outro jeito. Este lugar representa tudo que nos trouxe até aqui. As perdas, as transformações, os recomeços. O espaço havia sido transformado. O antigo escritório onde Ricardo Monteiro costumava trabalhar agora era uma biblioteca comunitária. As antigas salas de reunião haviam se tornado espaços para cursos e oficinas. E o grande saguão de entrada, onde Helena tinha memórias de infância correndo entre as pernas do pai, seria o local da cerimônia. Bernardo estava no andar de baixo, conversando com Alberto, que seria sua testemunha. Seu amigo, que também havia mudado ao longo daquele ano, observava com admiração a transformação do espaço. Sabe, disse Alberto, quando fiz aquela aposta, nunca imaginei que acabaria assim. Você realmente encontrou algo muito maior que dinheiro. Encontrei a mim mesmo, respondeu Bernardo, ajustando a gravata. E no processo, encontrei o verdadeiro significado de sucesso. A cerimônia foi simples e emocionante. Os convidados eram uma mistura única. Executivos da BM Enterprises, alunos do Centro Cultural, famílias que haviam sido ajudadas pelo programa de compensação,
amigos e colaboradores que haviam testemunhado toda a jornada do casal. Quando Helena entrou no saguão, conduzida por João Oliveira, que havia se tornado uma figura paterna para ela, houve um suspiro coletivo. Seu vestido branco fluido, com detalhes em renda, realçava sua beleza natural e a aura especial da gravidez. Os votos foram trocados com palavras simples, mas profundamente significativas. Helena, começou Bernardo, sua voz embargada. Você me ensinou que o verdadeiro poder não está em controlar ou dominar, mas em transformar e construir. Prometo passar o resto de minha vida honrando essa lição, sendo o homem que você e nosso filho merecem. Bernardo, respondeu Helena, lágrimas correndo livremente por seu rosto. Nosso amor nasceu das circunstâncias mais improváveis, cresceu através da dor e floresceu na verdade. Prometo continuar essa jornada com você, construindo um futuro onde o perdão e o amor sejam nosso maior legado. A festa que seguiu foi uma celebração da vida em todos os seus aspectos. Jovens do Centro Cultural apresentaram músicas que haviam composto especialmente para a ocasião. Dona Zefa coordenou um buffet preparado pelos alunos do curso de gastronomia. Cada detalhe refletia a união entre dois mundos que um dia pareciam incompatíveis. No meio da festa, Helena sentiu as primeiras contrações. Acho que nosso bebê quer participar da celebração, sussurrou ela para Bernardo, que imediatamente ficou em estado de alerta. O momento que se seguiu foi de agitação controlada. Marina já tinha tudo preparado: o carro, a mala da maternidade, o caminho mais rápido para o hospital. Entre sorrisos e lágrimas, os convidados viram o casal partir para mais uma aventura. Horas depois, na maternidade, nasceu Laura. O nome havia sido escolhido em homenagem à mãe de Helena, simbolizando a conexão entre passado e futuro. A pequena tinha os olhos verdes da mãe e os cabelos escuros do pai, uma combinação perfeita dos dois. Ela é linda, disse Bernardo, segurando sua filha pela primeira vez, lágrimas escorrendo sem vergonha por seu rosto. Perfeita. Helena observava a cena com o coração transbordando de amor. Ela é nossa segunda chance, nosso recomeço. Nos dias que se seguiram, o quarto do hospital se transformou em um ponto de encontro. Marina trazia notícias do escritório. Dona Zefa aparecia com quitutes especiais e até Alberto se derretia com a pequena Laura. Uma semana depois, quando finalmente levaram Laura para casa, encontraram o apartamento decorado com flores e cartões. Uma surpresa organizada pelos jovens do Centro Cultural. Em um dos cartões, escrito com letra caprichada, estava uma mensagem que resumia perfeitamente sua história. Para Laura, que nasceu do amor mais verdadeiro que conhecemos. Aquele que transforma, que perdoa, que reconstrói. Que você cresça sabendo que sempre é possível recomeçar. Que não há erro que não possa ser corrigido e que o amor, quando sincero, tem o poder de mudar o mundo. Helena e Bernardo se olharam, suas mãos entrelaçadas, enquanto Laura dormia pacificamente em seu berço. Não eram mais as mesmas pessoas que haviam iniciado aquela jornada 1 ano e meio atrás. Ele não era mais o empresário impiedoso movido apenas pelo lucro. Ela não era mais a mulher consumida pelo desejo de vingança. Eram agora 2 pessoas que haviam aprendido que o verdadeiro amor não nasce perfeito. Ele se constrói através dos erros, cresce através do perdão e se fortalece através da honestidade. E ali, naquele momento, com sua filha dormindo tranquilamente, sabiam que haviam encontrado seu verdadeiro propósito. Não apenas serem felizes, mas fazerem a diferença no mundo, um dia de cada vez.